no IFT a gente tem um grupo voltado à matemática biológica, e a gente está sempre procurando problemas para atacar e coisas interessantes para se fazer, então é sempre legal. O que eu tenho trabalhado no meu mestrado, o que eu vou apresentar aqui para vocês, eu estou no meio do mestrado, então já completei um ano, tem mais um ano pela frente. E então, alguns resultados são resultados parciais, e lá para o final eu vou falar algumas coisas que eu quero fazer ainda. E eu acho legal ter essa interação com a ecologia, com ecólogos, porque a gente está eu vou mostrar para vocês um modelo matemático, e a ideia de todo modelo é que no final a gente consiga sempre contestar ele com dados reais. Então, quem souber, quem tiver algum dado e pensa, nossa, talvez esse modelo seja legal usar com os dados que eu conheço de lá ou que eu vi num artigo, no final vou colocar um e-mail à disposição para que todo mundo possa entrar em contato, quem desejar. Então, e outra coisa também, eu estou com o chat aberto aqui do lado, ó. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta no meio da apresentação, que às vezes alguma coisa não ficou clara, só escrever aqui que eu leio e respondo. Então, sem mais delongas, vamos começar. Eu fiz a apresentação o mais light que eu consegui, assim, um pouco engraçada. Então, quem já assistiu Star Wars vai dar algumas risadas, eu prometo. Mas, nessa época de pandemia, e a gente tá um pouco nervoso com as coisas, acho que esse momento de descontração é legal. Então, vamos lá. Como todo bom Star Wars, a gente divide numa trilogia, claramente, né? Então, essa apresentação vai ter 3 partes. A primeira parte é falar um pouquinho sobre qual é o problema, ou qual é o problema, as bases teóricas, o que a gente já sabe, o que a gente não sabe ainda, o que a gente precisa testar do problema, e por quê, e nesse momento eu vou explicar por que a gente está fazendo essa brincadeira de guerra, né? Guerra da fragmentação. Vocês vão ver que tem uma discussão bem acalorada por trás disso. Então, dado qual é o problema, eu vou comentar um pouquinho sobre como a gente usa matemática em ecologia. Não é uma coisa óbvia, principalmente ecologia espacial. Então, essa parte ela seria um pouco mais longa para a gente conseguir falar todas as minúcias da modelagem. Só que por uma questão de tempo, eu vou dar os principais pontos, as principais intuições, e eu espero que vocês consigam acompanhar daí. A gente pode discutir mais, e quem quiser um material, eu posso passar alguma apostila por e-mail que tenha realmente as contas feitas mais abertas, assim. E a última parte é como a gente usa essa modelagem, que eu vou apresentar na segunda parte, para explicar os problemas da primeira. Então, a terceira parte é que conecta tudo, de novo, que nem Star Wars, né? Não é coincidência. E, então, como a gente resolve o problema de fragmentação e tem ideias em fragmentação e coisas que a gente pode fazer baseado na matemática. Então, tá. Então, a primeira parte, grande parte dela, dessa revisão bibliográfica, foi construída através do grupo do Frag Club, que é um grupo que tem eu e um pessoal do departamento de ecologia da USP, incluindo a Júlia, o Felipe Ernesto, e a gente lê artigos de fragmentação, sobre fragmentação, e discute eles mais ou menos 2 vezes por mês, a cada 15 dias. Então, quem quiser participar também pode entrar em contato, tanto comigo, com a Júlia, com o Felipe, que a gente dá um jeito de todo mundo que quiser participar desse programa. Então, tudo vai começar com um problema que surgiu lá nos anos 70 e 80, quando a gente estava começando a pensar em fazer reservas ecológicas artificiais. Então, eu quero fazer um recinto de preservação de espécies, de preservação de fauna e flora. Daí veio a dúvida, ok, a gente vai ganhar um terreno, a gente vai ganhar uma região para fazer isso. O que é melhor? A gente construir um recinto gigantesco daquele tamanho ou fazer vários pequenos que, se eu somar as áreas, vai dar a área do grandão. Mas eles são separados, eles são menores e separados. Então, esse problema ficou conhecido na literatura como o problema do SLOS, que é single large, um grande, or several small, vários pequenos. E tem várias questões que não são muito claras nesse problema. E por causa disso mesmo,
aconteceu que a gente nunca chegou numa conclusão sobre ele. Ele começou lá na década de 70 e nunca saiu, nunca decolou. Então, quais eram alguns argumentos a favor de ter uma reserva gigante, uma reserva muito grande? Ela ia aumentar a riqueza do número de espécies. Só que para afirmar isso, a gente tem que assumir que sempre que eu diminuo o tamanho de uma região, o que eu tenho lá é um subconjunto das espécies que estavam na região maior, que é a hipótese do alinhamento. Então, muitos trabalhos depois vieram contestando essa hipótese, porque apesar de eu ter um número menor de espécies em cada uma dessas reservas menores, talvez as espécies que estejam numa bolinha... Calma aí. Eu acho que eu consigo um apontador online. Vocês conseguem ver o apontador online? Acho que sim, né? Então, nessa bolinha pequenininha aqui, eu vou ter um subconjunto, uma parcela das espécies que vão estar nessa região grandona, nesse reservatório, nesse santuário grandão. Só que o que acontece? Talvez as espécies que estejam nessa bolinha aqui sejam diferentes das espécies que estão nessa bolinha aqui do lado. Então, apesar de cada bolinha ter um número de espécies menor, quando eu somo as espécies que estão em cada uma desses reservatórios, eu chego no mesmo número de espécies que tem no reservatório grandão. Então, essa era uma das ideias. Outra ideia também é que ter um reservatório grande vai diminuir a competição intraespecífica, que é a competição de um indivíduo de uma espécie com os indivíduos da mesma espécie que ele. Então, por exemplo, num reservatório grande, é mais fácil achar uma fêmea para copular, por exemplo, ou é mais fácil achar alimento do que numa região que é menor. Só que, ao mesmo passo, se eu tenho regiões menores, eu tenho uma menor competição interespecífica, que é a competição entre o indivíduo de uma espécie e o indivíduo de outra espécie. E por que isso vai acontecer? Porque talvez nem todas as espécies ocupem todos os santuários menores, os reservatórios menores. Então, isso gera refúgios. Então, talvez se o predador da minha espécie, o principal predador dessa espécie, está presente naquele santuário, mas não está naquele outro, a minha espécie pode migrar para esse outro, e daí lá eu vou estar protegido. Então, diminui a competição interespecífica. Outros efeitos também que a gente não sabe muito bem é os efeitos de borda, que eles podem ser tanto bons quanto ruins, dependendo da espécie e do que tem em volta desses santuários. Então, por exemplo, os efeitos de borda vão ser menores na região do reservatório grande, e em cada um dos reservatórios menores eles vão ser maiores, vão ser mais acentuados. E os reservatórios menores também têm a vantagem de que eles podem apresentar diferenças de habitat. E isso propicia uma melhor adaptação local. Então, talvez em um habitat não seja o ideal, a espécie pode estar presente em outro, etc. Então, tem argumentos tanto para um lado quanto para o outro. E nunca se conseguiu alinhar muito bem esses estudos para chegar numa conclusão geral. O que se tem feito desde então é, por motivos de conservação, para fins práticos de conservação, tradicionalmente se opta pelo reservatório maior, o maior possível, fazer os reservatórios o maior possível contíguos. Então, seria a opção do single large. Mas foi realmente por uma questão de tradição, porque não se tem argumentos definitivos por um lado nem pelo outro. E esse problema, então, ele originou todo um debate nos anos 70, inclusive tem uma página do Wikipedia que não é sobre o problema, mas sim sobre o debate, tipo, quem estava respondendo quem, qual artigo, que é essa página que está ali no cantinho. Daí, nos anos 90, surgiu a seguinte curva, que é o tamanho da população que tem numa dessas regiões, como uma função da quantidade de habitat que tem nessa região. Então, a curva é essa curva que está aqui do lado. Então, por exemplo, aqui nesse eixo, eu tenho a quantidade de habitat. Então, aqui na pontinha é 100% habitat,
e aqui nessa outra pontinha é 0% habitat. Seria, se a gente for pensar em termos de floresta, seria o desmatamento. Então tá. E aqui no eixo vertical, a gente tem o tamanho da população. O tamanho da população que cabe nessa região. A gente vê que para lugares que são de médio e grande porte, que são essas regiões aqui, o tamanho da população que cabe nessa região, ele segue um padrão linear. O que quer dizer com isso? Quer dizer que quanto mais habitat eu tenho, maior a população que pode caber nessa região. E se eu for diminuindo, então, a quantidade de habitat, o número da população que cabe ali vai diminuindo, linearmente. Até que chega um ponto, que é esse ponto aqui, que a gente perde a relação linear e a gente começa a ter uma queda abrupta do número de indivíduos que cabem naquela região, conforme eu vou diminuindo o habitat. Então, essa região que tem a queda abrupta é conhecida como o limiar de extinção. Então, existe um tamanho mínimo que as regiões têm que ter para que elas comportem espécies ali dentro. Então, esse limiar de extinção, a definição precisa dele, na verdade, não existe. Então, o que acontece? Se eu for pensar no nome, limiar de extinção, para eu extinguir, eu tenho que estar aqui embaixo. Ó. Esse aqui seria o limiar de extinção dessa espécie. Agora, se eu estou pensando em termos de conservação, quando eu chego nessa região não linear, é muito perigoso para a minha espécie, porque qualquer diferençazinha pode diminuir muito o número de espécies. Então, quando a gente está falando em conservação, em geral, a gente denomina o limiar de extinção, ele aqui em cima, ó, aqui onde deixa de ser linear. Então, tem um pouquinho de conflito aí na definição exata de onde é o limiar de extinção. Depende qual é a pessoa que você está se dirigindo, né? Você tá conversando. Essa região aqui de cima, o pessoal conhece como a teoria da capacidade de suporte uniforme, né? Então, eu tenho uma densidade de capacidade de suporte naquela região que é proporcional à área da região. Quanto maior a área, maior a capacidade de suporte, mais bichos eu consigo colocar ali dentro. Essa região aqui, então, não se sabia do que era devido. Qual era o motivo de eu ter aquela região. Daí tem um artigo muito legal, que é esse que está aqui embaixo, ó, em que ele é de 96, 96 ou 94, por aí. Esse aqui. E ele fala assim, é uma coisa muito curiosa o fato de que o limiar de extinção está próximo de 30% para uma gama muito grande de espécies, e o limiar de percolação é um outro nome para conectividade das regiões, ser próximo disso também, ele é próximo de 30%. Então, a hipótese que se levantou é que esse limiar de extinção ele está relacionado com o limiar de percolação, que é quando os pedacinhos de terra, né, cada quadradinho aqui, deixa de ser uma coisa unida, eu consigo ir de um para outro. Então, essa região aqui. Certo? E daí aqui dá para ver que eles estão bem separados. Ó. Aqui eles estão bem separados, aqui eles estão bem juntos. Então, essa aqui seria o limiar de percolação, de conectância entre as regiões. Bem, e se a conectância que está levando a essa extinção, então a gente sabe que isso é um papel da fragmentação. Então, eu consigo relacionar com fragmentação. Então, o que esse artigo faz no final do dia é conectar o limiar de extinção com propriedades de fragmentação da paisagem. Então, aí surgiu essa ideia, né? Ficar atento à fragmentação da paisagem. Só que como a gente vai falar de fragmentação, se aquele several small era uma coisa super abrangente, né? Several, quantos são muitos pequenos? O quão pequenos eles são? Qual é a forma que eles estão distribuídos no espaço? Então, a gente precisa pensar não mais nessa coisa diatômica entre uma coisa contígua grande e várias pequenas, mas começar a quantificar isso. Então, daí surgiu isso foi uma coisa que, um dos marcos dessa ideia de passar de duas coisas, né, dos opostos, do grande e muitos pequenos para um contíguo, foi uma ideia, um marco da FARI.
ela tem 2 artigos em especial, um de 2002 e um de 2003, que ela traz essa ideia, né, de como a gente vai definir o que é several small. Quem sabe a gente não pensa nisso como algo contínuo. Então, agora, aquele gráfico que eu tinha, que era o tamanho da população em função da quantidade de habitat, tem uma variável a mais que eu tenho que controlar. E essa variável é a fragmentação. Que agora eu sei que a fragmentação, eu hipotetizei que a fragmentação importa, né? E o que a gente tem visto nos últimos anos ainda tem muito debate sobre isso, se ela importa, ela importa para melhor ou para pior, né? Se ela melhora ou prejudica. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Então, agora a gente se tornou um problema contíguo. Mas daí, quando eu estou falando fragmentação, e eu boto isso num eixo, eu preciso associar para a fragmentação daquela paisagem um número, que eu só consigo colocar num eixo do gráfico números. Então, esse novo eixo de complexidade, esse novo eixo de quão fragmentado é, como eu quantifico ele? De novo, não tem consenso, e isso é feito através de métricas de fragmentação. Então, por exemplo, aqui a gente tem alguns exemplos de métricas no canto direito. Então, olha lá, número de patches, o número de regiõezinhas que compõem aquela paisagem, que são os quadradinhos. A gente pode ter o tamanho médio deles, o quão grande cada um desses quadradinhos é, um outro exemplo de métrica de fragmentação. A gente pode ter o quão isolados eles estão, então se esses quadradinhos estão mais próximos um do outro ou mais distantes. Então tudo isso são exemplos de métricas de fragmentação. E daí agora vem uma coisa curiosa, porque fragmentação se tornou então um grande conceito guarda-chuva, porque qualquer coisa que se refere à configuração espacial da paisagem, que não seja a quantidade de habitat, a fração de habitat, eu chamo de fragmentação. Então, isolamento é fragmentação, conectância é fragmentação, agregação é fragmentação, tamanho médio é fragmentação, tudo isso virou fragmentação. Então, fragmentação virou um grande conceito. Só que daí tem um outro problema, que é que a gente sabe que para fazer experimentos e para verificar essas hipóteses que a gente está fazendo, a gente tem que ir para o campo. E quando a gente vai para o campo verificar isso, fazer essas medições, a ecologia não vai ser brincar de Lego, né? Coloco aqui, movo para cá, pego essa árvore aqui, boto essa árvore lá, separo. Não, para você fragmentar, ultimamente você tem que destruir habitat, você tem que criar um corredor de caminho para separar as duas regiões, você tem que desmatar aqui, criar um reservatório lá para poder ter uma distância maior entre 2 reservatórios. Então, o que acontece é que a gente não tem que estudar só a fragmentação. A gente tem que estudar uma coisa chamada processo de fragmentar. E isso são 2 coisas diferentes. Então, a fragmentação vai ser um conceito guarda-chuva para a configuração da paisagem em geral, enquanto que o processo de fragmentação vai incluir 2 fatores. O primeiro fator é eu perder habitat, e o segundo fator é que a perda do habitat vai levar a diferentes configurações espaciais, diferentes fragmentações. Daí isso acaba se tornando uma coisa bem problemática. Porque vamos pensar assim, eu sei que reduzir o habitat, reduzir a quantidade de habitat, vai ter um impacto negativo na população. Isso é uma coisa que está bem estruturada, né? E a gente já vai falar mais sobre isso também, porque recentemente se tem debatido isso. Mas segundo aquele gráfico que eu mostrei para vocês lá no começo, se eu diminuo a quantidade de habitat, a população que cabe ela tem que ser menor. Muito bem. Agora, será que o que eu estou observando nos meus dados experimentais, nos dados que eu coleto, essa diminuição da população, ela foi aumentada ou diminuída pelo efeito secundário da fragmentação? Porque a fragmentação não vai ser o efeito primário, ela é a consequência da perda de habitat. Então, para estudar isso, eu tenho que remover os efeitos da perda de habitat, tenho que remover eles estatisticamente. Daí, qual método estatístico eu uso? Isso gera bastante confusão, não existe um método único. Então, cada estudo pode usar métodos diferentes e chegar a conclusões diferentes. Então, falta consenso na forma em que eu retiro os efeitos da perda de habitat
para estudar apenas os efeitos da fragmentação. Tipo, tá rolando a reunião, a palestra que eu tô assistindo, e aí o Rock me ligou e não parou de falar a palestra. Aceso aí. Então dá. Muito bem. Essa fragmentação, em que eu não incluo os efeitos da perda de habitat, então eu separei o que é efeito de fragmentação e o que é efeito da perda de habitat, apesar de que nos processos naturais eles estão sempre juntos. Esse fator é chamado fragmentação per se. Quer dizer, diferentes configurações espaciais, mas que sempre mantêm a mesma quantidade de habitat. Então, por exemplo, aqui embaixo, eu tenho 6 paisagens que eu gerei artificialmente, eu gerei através de um algoritmo de computador, e todas elas têm 25% de habitat. Então, 25% é verde e 75% dessas regiões é o escurinho, o marronzinho claro. Porém, entre elas são muito diferentes, né? Essas aqui de cima com essas aqui de baixo. Então, essa diferença é o que eu estou chamando de fragmentação per se. As paisagens são diferentes, mas elas têm a mesma quantidade de habitat. Então, a fragmentação, quando eu representei ela como um novo eixo, eu tive que colocar ela correlacionada com a quantidade de habitat. Né? Variando um, eu vario o outro, e etc. Agora, a fragmentação per se, por definição do que ela vai ser um eixo que é perpendicular aos efeitos da perda de habitat, da quantidade de habitat. Então, agora eu separei essas duas componentes do problema. Então, agora eu vou ter a quantidade de habitat e a fragmentação per se. Muito bem. Agora começa a guerra, agora começa a parte divertida. Quem gosta de uma treta, a hora é agora. Então, em 2007, saiu um artigo, que é esse que está aqui em cima, da FARI. E o que a FARI fez foi pegar uma coleção de estudos. Então, ela usou algumas palavras-chave para pesquisar na literatura. E ela colecionou esses estudos. Como eram 171 estudos, algo assim, 170 e poucos. Ela não conseguiu ler todos eles. Então, ela pegou as principais conclusões dos artigos e juntou eles, né? Então, ela olhava os gráficos, as figuras dos artigos, provavelmente lia a conclusão, e juntava tudo isso num grande review que ela fez, que foi esse artigo que tá ali para vocês. E daí, o que ela concluiu é que a maioria dos artigos, cerca de 3/4 dos artigos, falavam que fragmentação per se, quando eu tiro os efeitos da perda de habitat, ela é boa. Ela aumenta a população, a quantidade de espécies que conseguem habitar uma região e a quantidade de indivíduos nessas espécies, as populações. Então, ela conclui que fragmentação é uma coisa boa. E daí ela fala dos principais argumentos que os pesquisadores usam para isso, né, para os mecanismos que fazem da fragmentação ser algo bom e etc. E vocês podem pensar que isso é uma coisa muito contra-intuitiva, né, pensar que eu vou fragmentar as paisagens e elas vão se tornar melhores, né, não é o que a gente está acostumado a pensar. E por causa disso, logo vieram várias respostas. Então, dois grupos se formaram, que são basicamente duas religiões dentro da ecologia de paisagens. São as pessoas que acreditam que fragmentação é boa e as pessoas que acreditam que fragmentação per se é ruim. Então, vamos lá. A primeira resposta para esse artigo é de 2007, final de 2007. Daí, em 2018, se reuniu um grupo de pesquisadores... deixa eu passar aqui. Se reuniu o outro grupo, o outro lado, para responder esse artigo. Então, foi o grupo coordenado pelo Fletcher. Então, agora chega o Darth Fletcher. E eles vão ter esse título bem irônico, né? Tipo, a fragmentação é boa para a biodiversidade. E eles vão responder a FARI. E eles vão reunir 6 argumentos pelos quais esse paper da FARI não deve ser levado em conta na hora de tomar decisões sobre conservação. Então, eles vão falar coisas do tipo que esse review ele tem um bias enorme, porque as palavras-chave que a FARI usa são palavras relacionadas com fragmentação per se. E esse termo, fragmentação per se, foi
criado, foi criado justamente por ela, pela Fari. Então, provavelmente os artigos que citam ela são artigos que já defendem a ideia de fragmentação não era uma coisa boa, que nem, não foi só nesse artigo que a Fari defendeu isso em 2007, né? Ela já vem de vários tempos defendendo que talvez seja bom. O que mais eles falam? Eles citam uma gama de artigos que não entraram nessa pesquisa, mas que refutam vários argumentos que ela usa ao longo do texto, de mecanismos que levam à fragmentação. E eles falam que, mesmo que a fragmentação tenha resultados positivos ou negativos, isso não deve ser levado em conta na hora de eu fazer decisões sobre conservação, porque na vida real eu sempre tenho a perda de habitat para levar à fragmentação. Então, esse discurso ele é perigoso, né? Imagina se cai nas mãos de uma autoridade um paper falando que fragmentação é bom. A gente está acabado, né? Então, é um discurso que é perigoso. Então, esse grupo do Fletcher responde o review da Fari. Agora, eu tô preocupado se tiver gente aí dos dois grupos. Por favor, falem lá nos comentários se eu for muito rude com algum dos grupos. Daí, o que mais tem? Daí a Fari responde esse artigo, no mesmo tom irônico e trocando farpas, né? Com um título que é só troca o bom pelo mal. A fragmentação é mal para bioconservação, para a quantidade de espécies. E daí, aqui a Fari vai falar que os argumentos que o Fletcher e o grupo deles usa são extrapolações de argumentos de mecanismos que foram vistos numa escala pequena, e eles extrapolaram para uma escala grande. E justamente por aquele gráfico que a gente viu lá no começo, que não era uma relação que era sempre linear, essas extrapolações não são válidas. Então ela vai argumentar isso. Que quando a gente estuda fragmentação, a gente tem que estudar fragmentação no âmbito da paisagem toda, como um todo. Não no âmbito de cada regiãozinha, de cada mancha de habitat, cada patch. E ela vai falar que tem poucas pesquisas que vão estar considerando os efeitos de fragmentação nessas escalas grandes de paisagem, de toda a paisagem. Ela vai cutucar um pouco essa ideia de que a gente tem de fragmentação ser ruim, ela vai chamar isso de uma ideia zumbi, que é a ideia que não se tem argumentos para ela, mas a gente perpetua ela por algum motivo. Então, bem forte essa afirmação dela. E o que ela vai afirmar em questões de conservação é que uma coleção de pequenos habitats cuja área total é a área de um habitat grande, eles têm o mesmo valor ecológico. Ela vai colocar isso lá nas conclusões. Muito bem. Daí então estava instaurada a guerra, né? O Frag Wars começou por aí. O que vai acontecer agora? Agora vai vir um apaziguador, que é um editorial da revista que publicou tanto um artigo quanto o outro, os dois últimos que eu falei, que é a Elsevier, e eles vão colocar o argumento de que existem os dois lados, existem argumentos para os dois lados, nenhum deles é uma ideia zumbi, né? Tem argumentos para os dois lados, e que a gente deveria fazer desse debate um debate produtivo. Então, eles colocam a ideia de que, por enquanto, não está sendo muito produtivo esse debate. E que a gente tem que propor mais experimentos para chegar em qualquer uma das conclusões. Então, seja qual ela for, a gente precisa de mais evidências para suportar ela. Muito bem. Então, recentemente, e esse editorial é de 2019. Então, recentemente, agora em 2020, saiu mais um artigo que vai dar essa ideia de colecionar os artigos de revisão bibliográfica que a gente tem. Só que, então, qual que era o problema do artigo da Fari? A Fari coloca numa sacola vários estudos que usam métodos diferentes para chegar na mesma conclusão, que era se a fragmentação é boa ou sei. Então, boa ou ruim. Então, não tinha uma universalidade nos métodos que foram aplicados. Cada dado foi tratado de maneira diferente. Então, o que eles vão fazer? Eles vão colecionar os dados da fonte e aplicar o mesmo método estatístico para eles. Que é esse trabalho que, inclusive, tem várias pessoas da ecologia da USP, né?
Então, o que eles fazem? Eles pegam os dados brutos e aplicam o mesmo método estatístico, que é uma combinação dos efeitos da perda de habitat, que é a cobertura florestal, e da fragmentação, através de duas métricas, que era o número de patches e a densidade de borda. E eles veem qual é o peso desses dois componentes no número de espécies numa região. Então, na riqueza da região, né? A riqueza de uma região é o número de espécies que tem lá. Tem alguns poréns esse método. Eu diria que o principal deles, e eu acho que eu vou discutir um pouco mais tarde, é que essa metodologia não foi testada em um grupo controle, né? Que seria assim, eu gerar artificialmente paisagens e riquezas, e daí eu testo se essa metodologia explica o grupo que eu tenho de controle, o grupo que eu simulei artificialmente. E daí eu vejo se esse método realmente está capturando as coisas que eu espero. Então, os resultados que eles têm são bem contraintuitivos, assim. Eles vão questionar uma hipótese que estava rolando, que eu já vou comentar mais sobre ela, que estava aí há muito tempo e se tinha algum certo consenso sobre ela. E daí, por fim, como eles questionam o método da FARI, que é a hipótese de que a quantidade de habitat é o principal mecanismo de perda de espécies, perda e ganho de espécies, a FARI vai responder num artigo que saiu agora há pouco, acho que mês passado, falando que existem argumentos e existem uma coletânea de artigos que reforçam as hipóteses que ela propõe. Então, agora, vou falar um pouco sobre quais são o que a gente sabe e o que a gente não sabe. Quais são, tirando o debate em si, mas quais são as coisas que a gente sabe e quais coisas a gente tem dúvida. Deixa eu de novo. Então tá, a primeira coisa que a gente sabe é que a relação entre quantidade de habitat e número de espécies, riqueza, valor ecológico daquela paisagem, elas são anticorrelacionadas. Se eu aumento se eu aumento a porcentagem de habitat, eu aumento o tamanho da população, né? Então, essa relação e esse é o principal mecanismo de ganho e perda de espécies. A segunda... tem que voltar para cá. A segunda é que os efeitos da fragmentação, independente se eles são positivos ou negativos, eles são secundários. Eles são menores do que o efeito de perda de habitat. Certo? E essas duas hipóteses juntas é o que o pessoal chama de hipótese da quantidade de habitat, que é o que eu chamei de HH lá. E isso aqui é aquele penúltimo estudo que eu mostrei para vocês no slide anterior questionava. Ele questionava essa hipótese, que até então estava bem estabelecida. Outras coisas. A escala que eu estou medindo também, animais diferentes veem uma mesma paisagem de formas diferentes. Como que essas escalas entram na hora de medir a fragmentação de uma paisagem? Então, de alguma forma tem que entrar, e não se tem consenso sobre isso. Então, e essas escalas, elas não são extrapoláveis. O que eu percebo em estudos locais, eu não posso extrapolar para a paisagem toda. Outra coisa que a gente precisa entender melhor, os efeitos da matriz, da qualidade da matriz. Matrizes diferentes vão fazer os efeitos da fragmentação serem diferentes. Então, existem matrizes, por exemplo, que podem contribuir com o habitat. E daí eu tenho efeitos de borda positivos. E tem matrizes que não contribuem em nada. Então, os efeitos de borda são puramente destrutivos, puramente maléficos. Então, a gente precisa entender melhor como se dá a locomoção na matriz, para eu ir de uma região de habitat até outra região de habitat, e qual o papel dela nesse jogo. Também tem uma questão sobre o tempo de estudo que eu faço. Então, a fragmentação, ela pode fazer com que um grupo de espécies decaia lentamente, em tempos que a gente não está observando. Então, a diminuição do número de espécies vai se dar num tempo muito maior do que o que eu estou observando. Então, tem uma questão de escala de tempo também.
E o último é que às vezes a gente pode pensar que o efeito é positivo, mas na verdade ele é negativo. Então, por exemplo, se eu aumento a fragmentação e aumento o número de espécies, só que algumas das espécies são invasoras, por exemplo, isso não é um efeito positivo que agrega na riqueza da paisagem. Eu vou estar abrindo mão de espécies únicas que tem naquela região para a chegada de invasoras. Então, por mais que aumentou o número de espécies, no final das contas, esse efeito não é positivo, porque aumentou o número de espécies com espécies invasoras. Então, tem que tomar cuidado com a terminologia que a gente usa, as métricas que a gente usa para falar de fragmentação, tudo isso tem que estar bem definido se a gente for fazer um grande review de trabalhos na área. Então tá, então isso foi o problema sendo posto, assim. Então, essas são as questões que a gente quer responder. A gente não sabe e a gente tem argumentos para os dois lados se fragmentação é bom ou ruim. Fragmentação per se. Não sei se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, o que o chat está... Não tem nada. Vamos seguir. Então agora o que eu vou falar para vocês é como a gente pode usar a matemática para estudar essas coisas. E vai ser uma coisa bem curta, então eu até brinquei que vai ser o trailer de um filme maior. O filme maior vocês podem ter acesso nas escolas de verão que tem lá no IFT. Então, todo janeiro tem uma escola de matemática biológica a ideia é juntar físicos e biólogos, e daí os físicos aprendem um pouco de biologia, os biólogos aprendem essas ferramentas matemáticas da física, e daí existem desafios, e os grupos têm que desenvolver desafios, é super legal, quem participa tenho certeza que recomenda. Aqui no chat eu estou vendo que tem várias pessoas que já participaram pela escola, e já tem a data da próxima, que vai ser a 10ª. O nome dela tá embaixo ali do slide. E ela vai ocorrer em janeiro do ano que vem, então. As inscrições vão começar lá por novembro, quem tiver interesse. Acho que antes até, outubro. Outubro já tem inscrições abertas. Então lá vocês podem se aprofundar, né, nessa questão da matemática. Mas aqui eu só vou então passar para vocês qual que é a ideia e qual que é o objeto de estudo. A ideia é que nessas modelagens eu escrevo equações. Essas equações, elas contêm mecanismos. Então, eu penso qual é o que está acontecendo, o que eu estou observando na natureza, e eu escrevo isso em termos matemáticos e coloco nessas equações, esses mecanismos. Daí eu resolvo essas equações, e lá na solução delas vai ter comportamentos. Vai ter comportamento oscilatório, vai ter comportamento fica constante, o quão rápido varia. Todas essas características desse comportamento das soluções, a gente confronta com as características que a gente observa na natureza. E daí, das duas, uma. Se as características batem com o que eu observo na natureza, então eu posso pensar que aqueles mecanismos que eu coloquei lá no começo, eles são realmente os ingredientes fundamentais para eu ter aquele sistema acontecendo. Caso contrário, se não bater, é porque lá no começo faltou algum mecanismo que é chave, ele é essencial, mas ele não está lá. Certo? Então, assim, todo modelo é uma simplificação. Então, o modelo que eu vou apresentar para vocês, de forma alguma, vai retratar uma universalidade de casos, de espécies e de situações. Mas a gente espera, a gente quer reunir argumentos para dizer que aqueles mecanismos mínimos são os fundamentais para que a gente explique os efeitos da fragmentação per se. Isso já vai ficar mais claro, mais tarde acho que fica mais claro. E qual que é o nosso objeto de estudo? Nosso objeto de estudo vai ser a densidade de população. Então, quanta população tem por metro quadrado. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma paisagem, esse quadradão verde é uma paisagem. Nessa paisagem, eu coloquei um sistema de referência. Então, aqui eu tenho uma direção horizontal e uma direção vertical. Em cada ponto desse sistema de referência, então em cada ponto XY, eu posso ter uma densidade alta, que seria esse aqui embaixo. Então tem vários indivíduos por metro quadrado, por uma mesma região, porção de área. Ou eu tenho uma densidade baixa, então que nem aqui em cima, ó, tenho poucos indivíduos por metro quadrado. Então esse vai ser o objeto de estudo. Isso a gente está chamando do U. Então U de TXY é a densidade de população no instante T na posição XY. Isso que a gente vai estudar.
E como é que evolui esse U de T, X, Y? Ele vai evoluir da seguinte forma, obedecendo a seguinte equação, que é essa equação aqui, ó. Essa equação, ela pertence a um grande grupo de equações, que é chamado equação de reação de fusão. Então, do lado de cá, a gente tem uma reação. Então, pode ser crescimento logístico, pode ser mortalidade, pode incluir efeito ali, não incluir efeito ali. Então, são os termos que eu quero incluir de reação, como a população cresce ou diminui. E aqui do outro lado é o termo de difusão, que é como essa população se espalha pela região, pela paisagem. Então, tem esse termo que é um triângulo para baixo, que é meio Illuminati, né? Brincadeira. Mas o nome dele é operador Laplaciano. O Laplaciano, ele é a soma das derivadas segundas nas duas direções, que é o que está escrito aqui embaixo. Nossa, isso é uma péssima definição de qualquer coisa, né? Então, o que eu coloquei ali embaixo? Eu coloquei o significado dele e o efeito que ele dá. Então, qual que é o significado desse Laplaciano? Ele é a diferença do que entra menos o que sai. Então, é o que entra, o que vem de baixo para cima, menos o que vem de cima para baixo, nesse mesmo ponto. Então, ele é a diferença de fluxo que está acontecendo em cada ponto do espaço. E o efeito que ele vai dar, esse operador Laplaciano, que é responsável pela difusão, o movimento difusivo, ele é como se ele suavizasse as curvas. Por quê? Porque se eu tenho muito de uma espécie nessa região e pouco de uma espécie dessa região, o fluxo do lugar que tem muito, que está altamente concentrado, para o lugar que tem pouco, vai ser maior do que o lugar que tem pouco para o lugar que tem muito. Então, o que vai acontecer é que esses dois pontos vão se equilibrar, porque o fluxo daqui para cá é maior do que daqui para cá, certo? Então, na ausência de heterogeneidade na paisagem, o que eu espero é ter uma distribuição uniforme, certo? Então, esse vai ser o significado dele. E essa equação, uma solução dela para uma condição específica, eu botei aqui do lado, ó. Quando o GIF começar de novo, vocês vão ver que começa com uma grande concentração no zero, então está super concentrado, e daí, rapidamente, ele cai. Por que ele cai? Porque a difusão está sendo maior do que qualquer outra reação, do que crescimento, por exemplo. Então, primeiro, aquela alta concentração vai se diluir, vai se difundir. Então, ó, essa é a parte que aconteceu agora. E agora que ela está difusa, eu começo a ver os efeitos do crescimento, do fato dos animais da população em geral estar crescendo. Então, agora diminuiu, agora está subindo de novo. E daí, como eu considerei, para esse GIF, a gente considerou um crescimento logístico, quando chegar no 1, vai saturar. Então, quando chega no 1, é como se faltasse recurso e a população não consegue crescer mais. Então, 1 é o limite, a capacidade de suporte de cada ponto. Terminar o GIF, a gente passa o slide. Mas, ó, e agora está só o efeito difusivo. Isso é para uma espécie só. Isso aí. Você está considerando cada espécie individualmente. Cada espécie ocupa a paisagem de forma independente. Está considerando uma espécie só. Então, tá. Agora, como é que eu posso interpretar o movimento difusivo? Como eu interpreto ele? Eu posso interpretar ele de duas formas. Do ponto de vista individual, de cada animalzinho, ou do ponto de vista populacional, como se eu estivesse olhando para uma coleção deles. Do ponto de vista individual, cada animal está fazendo um movimento aleatório. Ele está andando aleatoriamente pela paisagem. Todos os pontos de habitat é equiprovável que o animal vai parar, certo? Então, esse é o primeiro quadradinho que tem. O primeiro quadradinho de cima. Então, um indivíduo, quando eu olho só para um deles, ele está aleatoriamente andando para todos os lados. Qualquer lado é possível. Do ponto de vista de população, quando eu somo todos esses movimentos individuais, o que eu vejo é uma homogeneização. Então, não tem porquê, na ausência de heterogeneidade na paisagem, não tem porquê um lugar ser mais visitado do que outro. Todos os lugares vão receber a mesma quantidade de visitas. Então, a densidade vai ser homogênea. Então, esse GIF que ele está mostrando é quando eu tiro uma barreira física, né? E eu começo a ocupar a região que antes eu não ocupava. E daí vocês podem ver que a região altamente concentrada
vai ter migração de indivíduos para região pouco frequentada. Até que eu tenha homogeneização, até que o nível de indivíduos em cada uma das regiões seja igual. Beleza? Então, isso é 101, assim, só o que é movimento difusivo, como ele aparece na equação, e a parte da reação a gente vai discutir daqui a pouquinho, no próximo slide. Porque a reação vai ser diferente em cada região da paisagem. Vamos lá. Então, como é que eu uso esse ferramental para responder as questões que eu coloquei lá no começo? Então, agora é só a gente discutir, unir as duas coisas. Então, vamos lá. Como é que vai ser o nosso modelo? A gente vai criar uma paisagem que a gente vai considerar ela binária. Então, vai ter uma região boa e uma região ruim. A região boa a gente chama de habitat, a região ruim a gente vai chamar de matriz, é um nome genérico. Daí a gente vai fixar uma quantidade de habitat. Então, por exemplo, 25% de habitat. Daí a gente vai gerar várias paisagens, todas com 25% de habitat, mas com configurações espaciais diferentes. Então, o que está mudando de uma paisagem para outra é a fragmentação per se, só ela. Daí agora a gente vai botar umas equações dentro desses pontos. E essas duas regiões vão ter equações diferentes. As equações vão ser aquelas que eu mostrei para vocês, que tem uma reação e um movimento difusivo. Então, o que vai acontecer? No habitat, que é uma região boa para as espécies, a reação vai ser crescimento. Então, ali é onde as espécies são aptas a crescer, elas podem se desenvolver. Então, a gente tem um crescimento logístico, beleza? Na matriz, que é essa parte aqui, ó. Esse aqui é o crescimento logístico. E a difusão. Na matriz, que é essa outra parte, a reação vai ser morte. Então, é como se na matriz não tivesse alimento, por exemplo. Então, acarreta só tenho taxa de morte, não tenho nascimento. E eu tenho uma difusão também, porque se eu estou na matriz, quero sair dela de alguma forma. Então, eu tenho essas duas dinâmicas acontecendo ao mesmo tempo, e elas vão estar ligadas pelas paisagens, porque em cada região dessas eu tenho aquela equação, em cada região dessas aqui eu tenho essa equação. Então, elas estão ligadas dessa forma. Então, o que acontece? Essas equações elas têm uma característica peculiar. Agora eu quero saber como os animais, as espécies, enxergam essa paisagem. Então, a gente pode pensar que existe um tamanho característico, que é o tamanho em que aquela espécie mede as coisas. Então, é como se cada espécie carregasse consigo uma régua. E a régua de cada espécie tem um tamanho que, para nós, para a gente, vem diferente. Então, um exemplo prático, assim, por exemplo, se eu pensar no meu quarto e eu colocar um mosquito, para um mosquito, o meu quarto é imenso, é gigantesco. Agora, se eu colocar um elefante dentro do meu quarto, ele vai ficar muito espremido lá dentro, apesar de ser o mesmo tamanho. Então, o que mudou? Mudou o tamanho da régua que os animais estão medindo no meu quarto. A régua do mosquito é bem pequenininha, então o meu quarto é gigantesco nessa régua, e a régua do elefante é gigantesca. Então, quando eu vou medir o tamanho da parede do meu quarto, na régua do elefante ele fica pequenininho. Então, existe um tamanho característico de cada espécie. Como que a gente define esse tamanho característico? A partir das equações. Matematicamente, mas também não ajuda muito, é com essas equações aqui. Elas são o quão difuso é, ou seja, o quanto eu me difundo, o quão rápido eu me locomovo nesse movimento de difusão, dividido pela taxa da reação. Então, no caso do habitat, a taxa de reação é a reação do crescimento. E no caso da matriz, a taxa é a reação de morte. Então, no habitat, é o quanto eu ando em relação ao quanto eu me reproduzo. E na matriz é o quanto eu ando em relação ao quão rápido eu morro. Então, essas são as duas interpretações das duas regiões. E tem essa referência aqui embaixo, é de um pós-doc que está fazendo pós-doutorado lá no IFT, que propôs esse sistema e analisou, em especial, as condições de fronteira, né? Como é que eu ligo o habitat com a matriz. Então, o que vai acontecer? Agora eu vou ter que caracterizar o quão boa é a minha matriz. Como eu faço isso? A gente define essa razão aqui, que é o tamanho da minha régua dentro do habitat, comparada com o tamanho da minha régua no... Ele está assistindo? E aí, Gabriel?
comparada com o tamanho da minha régua na matriz, certo? Então, é um tamanho característico no habitat dividido pelo tamanho característico na matriz. Então, o que acontece? Como é que eu vejo esse número? Como é que eu interpreto ele? Tá aqui, a gente chamou ele de capa. É esse capa aqui. Então, olha só. Quando o capa é bem pequenininho, quer dizer que eu ando muito na matriz comparado com o que eu ando no habitat. Certo? Então, quer dizer que a minha matriz é pouco hostil, porque eu consigo caminhar bastante dentro dela. Eu caminho bastante antes de morrer. Então, ela é pouco hostil. E isso permite que eu saia de uma mancha de habitat e chegue em outra, ainda vivo. Né? Eu não morro no caminho, porque a matriz é pouco hostil. Então, quando o kappa é baixo, eu tenho uma matriz pouco hostil e eu tenho um movimento interpatch. Eu saio de um patch, chego em outro patch, saio desse patch, chego em outro patch, eu consigo comunicação entre os patches. E o contrário disso é eu ter um kappa muito alto. Quando o kappa é muito alto, quer dizer que a distância que eu consigo caminhar na matriz é muito pequena. Logo eu morro. Eu ponho o pé fora do habitat, eu já morro. Então a distância que eu consigo caminhar é muito pequena. Então isso quer dizer que a matriz é muito hostil, quer dizer que ela não permite que se caminhe dentro dela. Isso tem a implicação de que eu não consigo sair do patch que eu tô e chegar em outro, porque eu morro no caminho. Certo? Então eu tenho pouca comunicação interpatch. Então, o meu movimento é basicamente intrapatch. É um movimento que eu ando dentro do mesmo patch o tempo todo. Eu não consigo sair de um e chegar em outro. Beleza? E agora, a grande questão é como é que a gente mede isso em campo, né? Como é que eu consigo achar um valor para esse kappa? Esse kappa, ele é como se fosse o oposto de uma permetrabilidade da matriz. O quão permeável ela é, o quanto eu consigo adentrar dentro da matriz. Então, quem tiver referência sobre isso, agradeço. No final terá o meu e-mail. Então tá. Então agora o que eu vou fazer? Agora, para vários valores de kappa, então considerando matrizes de naturezas diferentes, eu vou estudar como se comporta o tamanho das populações em dois casos. O caso que eu tenho manchas grandes, então porque hoje em dia a gente não tem mais o problema do single large or several small, né? A gente adaptou para o several small or lots of tiny, né? Muitos pequenos ou vários minúsculos. Porque um grande já não é mais uma opção. Então a gente tem aqui uma com pouca fragmentação e outra muito fragmentada. Mas todas elas têm a mesma quantidade de habitat no final. Então a gente vai resolver aquelas equações dentro dessas paisagens que a gente gerou artificialmente e a gente vai ver o tamanho da população em cada uma dessas regiões. Então é isso que está plotado aqui em cima. Ó. Então aqui em cima eu tenho o tamanho da população que cabe dentro daquela região, de toda a paisagem, e aqui embaixo eu tenho o tamanho da população que cabe dentro da região de habitat. Então excluindo a matriz, na de baixo. Então, olha só o que vai acontecer. Primeira coisa que a gente observa é que os efeitos e isso está normalizado pelo tamanho do habitat. Então, aquele efeito linear que eu observava no gráfico, eu já descontei ele na normalização. Então, já está normalizado de forma linear com a área. Então, isso já não apareceria mais nos meus gráficos porque eu normalizei eles. Então, olha só o que vai acontecer. Quando a minha matriz é pouco hostil, que é quando o kappa é pequeno, então eu tenho bastante movimento entre as manchas, as paisagens fragmentadas têm uma população maior do que as paisagens compactas. Isso por quê? Se a minha matriz é pouco hostil, então os animais conseguem habitar ela, eles conseguem transitar por dentro dela, e isso diminui a competição interespecífica dentro das manchas de habitat. Então, ter uma paisagem fragmentada significa que eu consigo ter uma área efetiva de presença dos animais maior. A gente já vai ver isso mais claro no slide que vem, mas essa é a interpretação. Ó, enquanto que, quando a minha paisagem é muito hostil, a matriz é muito hostil, então é ruim ser fragmentado. É melhor ter regiões grandes, porções grandes de habitat. Essa conclusão se repete
para coberturas florestais diferentes. Então, aqui eu tenho 35%, aqui eu tenho 25% de habitat, aqui eu tenho 15% de habitat. E em todas elas a gente pode ver que eu tenho a coexistência dos dois efeitos. Mais K é igual para várias espécies. Tá. Esse aqui é para um K só e uma espécie só. Cada simulação dessa é o tamanho de uma espécie. Uma espécie só. Tá? A gente não está trabalhando com comunidade. Isso seria tipo um segundo passo. Agora é uma espécie só, e daí o K dessa espécie é o que está no eixo horizontal. Então não existe... O que esse modelo está mostrando é que não existe essa unanimidade. Fragmentação é boa, fragmentação é ruim. Não, ela pode ser boa e ela pode ser ruim, depende da qualidade da matriz. O que mais? Se eu tenho uma paisagem que é fragmentada, eu corro o risco de ter extinção. Então, olha só, essa região aqui, eu tenho extinção da população. O tamanho da população é 0. Então, isso não acontece, pode ver que está sempre acima do 0 na pouco fragmentada. Então, e quanto mais fragmentada, quanto menor a quantidade de floresta, né, a cobertura florestal, mais rápido chega essa extinção, ó, aqui e aqui. Então, mais sensível é a população à fragmentação, a ter uma paisagem altamente fragmentada. O que mais? A fragmentação se torna mais significativa conforme eu tenho uma cobertura florestal menor. Então, por exemplo, aqui dá para ver que tem umas linhas mais fraquinhas atrás dessa linha principal, né? As linhas fraquinhas são as individuais para várias paisagens, enquanto que essa principal é a média sobre essas paisagens. Então dá para ver que conforme eu vou aumentando a cobertura florestal, a diferença de uma e outra vai se tornando cada vez menor. Ó. Aqui a distância para a média já é bem menor do que a distância para a média dessa aqui, por exemplo. Então quer dizer que individualmente as fragmentações são diferentes entre uma paisagem e outra, né? Então, quanto menor a cobertura florestal, mais importante é essa diferença da fragmentação per se. E a última coisa que eu queria comentar com vocês é... Tinha uma hora que tinha uma descida naquele gráfico da proporção de habitat, que era uma descida abrupta. Lembra do limiar de extinção? Que era uma relação que não era linear. Olha só, no 35% e no 25%, a população que sobra quando a matriz é muito hostil está aqui, ó, 0,7 e aqui um pouquinho mais 0,7, bem próximas. Como eu tirei o efeito linear, quer dizer que o efeito aqui é linear. Porque está constante, então era linear. Daí eu normalizei e ficou constante, 0,7. Beleza? Agora, essa aqui de 15, ela já está em 0,6. Já diminuiu mais. Então ela diminuiu mais rápido que a linear. Certo? Então quer dizer que de 25% de habitat para 15% de habitat, começou a ter efeitos não lineares da porcentagem de habitat, da quantidade de habitat, que era o que era previsto na hipótese da quantidade de habitat que a gente falou lá no começo, aquele primeiro gráfico. Então, todos esses aqui tem poucas paisagens aqui, cada linha dessas tem 8 paisagens artificiais, e agora o que a gente vai fazer é rodar para um número de paisagens maior, para poder ter uma qualidade estatística maior dessas paisagens, né? Bem, agora vamos ver o que está acontecendo com as paisagens em si, né? Com o padrão, onde os animais se refugiam em cada uma dessas situações. Então, aqui no canto, eu tenho 5 paisagens artificialmente geradas, né? Uma delas, eu peguei essas 5 justamente porque uma delas é pouco fragmentada e as outras têm maior fragmentação, para a gente poder comparar uma com a outra. Então, olha só o que acontece. Quando a paisagem é pouco hostil, essa aqui é a solução que eu observo. É a densidade populacional, né, em cada ponto da minha solução. Nessa figura, quanto mais amarelo, maior é essa densidade. Sendo que o preto é densidade 0, quer dizer que não tem população naquela região. Então, olha só. Quando a minha matriz é pouco hostil, vocês conseguem ver que a fragmentada é mais amarela do que a não fragmentada?
Isso quer dizer que lá tem uma população maior, que foi o que a gente tinha observado antes naquela figura. Então, aqui, ser fragmentado é bom, porque a população que cabe aqui é maior que a população que cabe aqui, né? Aqui tem toda essa região aqui com baixa densidade, essa região rosa aqui, que tem uma densidade menor do que a mesma região aqui na fragmentada, certo? Então, conforme eu vou aumentando a hostilidade da matriz, então eu vou aumentando esse kappa, ó, até chegar aqui nessa parte, que é a matriz muito hostil. Na matriz muito hostil, aquela que era boa lá no começo, agora é péssima. Porque nenhuma mancha, nenhum patch é grande o suficiente para sustentar a população ali dentro. Então, não tem população em nenhum ponto. Enquanto que na pouco fragmentada, os fragmentos pequenos também não tem população, mas os grandes conseguem sustentar a fragmentação sozinhos. Então, eu tenho essas regiões aqui que tem população. Então, enquanto aqui era bom ser fragmentado, aqui agora ser fragmentado é ruim, certo? Então, o que acontece? Se eu quero uma métrica de fragmentação, essa métrica aqui vai estar relacionada com a agregação, ou com agregados os valores são, e essa métrica aqui vai estar relacionada com a área que tem cada patch individualmente, certo? Daí vocês vão pensar, então agora é só pegar e fazer um grande PCA disso tudo, né? Mede as métricas para cada uma dessas paisagens, você tem a variável resposta, que é o tamanho da população, e você infere quais são as métricas que mais importam para a variável resposta, que é o tamanho da população, né? Daí agora vem o problema. O problema é que existem várias métricas, essas métricas são... beleza. Tá, já vou terminar, acho que agora vai mais rápido. Essas métricas são várias, elas são correlacionadas entre si, elas são correlacionadas com a quantidade de habitat. Dependendo da forma que eu gero essas paisagens, essas correlações são diferentes, elas não são únicas. Então, não tem como estabelecer um único critério, depende do método que eu gero elas. E, por fim, quando eu faço um PCA, eu misturo métricas. Então, eu perco a característica de cada uma dessas métricas. Cada métrica, individualmente, ela está medindo alguma característica da paisagem. Agora, uma combinação dessas métricas está medindo o quê? De forma geral, né? Então, a gente não sabe. Então, o que mais? Como eu comentei, se eu for olhar paisagens reais, elas têm um perfil de fragmentação diferente das paisagens naturais, certo? Então, se eu calcular a correlação nessas métricas aqui, vai ser diferente da correlação nas métricas artificiais. Então, será que eu consigo pelo menos clusterizar essas métricas? Essas aqui são paisagens naturais da Mata Atlântica, com características diferentes do processo de fragmentação. Qual foi o processo de fragmentação que levou a gerar cada uma dessas paisagens? E daí tem o problema do several smaller lots of tiny, que eu comentei antes, né? Não se tem mais uma região grande com uma quantidade de habitat pequena, contígua, né? Daí, outra questão também é que muitos estudos, e isso a FAREG sempre insiste muito nesse ponto, tem os estudos que são a nível de patch, então eu estou estudando um patch, eu vejo o comportamento, a resposta num patch e vejo como é a fragmentação em volta dele. E eu tenho estudos que eu tento fazer uma amostragem sobre toda a paisagem, que era a foto que eu mostrei para vocês antes. Então a gente pode usar esse toy model para tentar estudar como correlaciona a resposta ecológica no maior patch com a paisagem como um todo. Então essa também é uma resposta que a gente pode procurar nas próximas etapas do trabalho. E por fim, queria mencionar esse trabalho do Fletcher, que ele justamente cita essa questão da escala que eu estou medindo fragmentação. E nisso, a paisagem artificial, a gente pode usar, colocar a fragmentação em escalas diferentes. Então, existem algoritmos que você escolhe uma escala espacial para fragmentar. Então, você pode estudar os efeitos da fragmentação em diferentes escalas isoladas com esse toy model. Então, isso também é uma ideia interessante. Então, quais são as escalas que ele está falando, né? Eu tenho
ele faz um experimento com alguns bichinhos e que ele consegue ir mudando a posição dos vasos. São vasos com plantas, os bichinhos vivem nessas plantas. Então, ele define a distância entre esses vasos e quando tem vários vasos mais ou menos próximos, ele define isso como um patch, uma região de habitat. E daí ele tem a distância entre essas regiões de habitat. E daí ele vê que a distância entre os vasos não importa tanto quanto a distância entre as manchas, entre a coleção de vasos. Então, isso também dá para estudar com esse modelo, por exemplo. Isso tem implicações para estudar patches funcionais, que seria você tem uma paisagem, você resolve a equação nela e você vê quais patches estão muito ligados e quais estão pouco ligados. O quão grande é a comunicação entre eles, né? Então, por exemplo, essas duas regiões vão se comunicar muito mais do que essa região e essa aqui de cima, por exemplo. Isso a gente consegue estudar resolvendo a equação lá e olhando quais são as características de isolamento que propiciam essa comunicação. Então, as conclusões, só para encerrar, é que a gente pode usar esses modelos matemáticos como instrumentos para testar hipóteses, para isolar efeitos de vários mecanismos que na natureza coexistem. E a gente pode hipotetizar novos mecanismos e propor novos tipos de experimento. A gente pode sempre usar essas paisagens artificialmente geradas e as suas soluções como testes para os métodos estatísticos que a gente usa em dados experimentais. Então, a gente pode ver se esses métodos explicam nas paisagens artificiais, e se eles explicam nas paisagens artificiais, então pode ser que eles expliquem nas naturais, né? A gente pode... pelos nossos resultados, então a gente tem que perder essa ideia de que fragmentação ou é universalmente boa ou é universalmente ruim, né? Esses dois fenômenos, eles ocorrem simultaneamente. Em algumas espécies, os ruins se sobressaem, em outras espécies, os bons se sobressaem. No nosso caso, dependia da qualidade da matriz, mas vão ter outros fatores que vão entrar nesse jogo. A gente tem uma gama de métricas de fragmentação que a gente pode usar e testar, e a gente pode usar experimentos computacionais como esses para testar a qualidade e a interpretação de cada uma dessas métricas individualmente. A gente pode pensar qual é a métrica, buscar qual é a métrica que mais relaciona informação geográfica com informação ecológica. E, por fim, falar que eu acho que é uma área em que a gente tem muita coisa ainda para ser estudada, né? E para ser definida, redefinida, colocar definições mais precisas em alguns termos que a gente anda usando e tentar chegar em mais coesões entre todos os pesquisadores, para que a gente não tenha essa bagunça de que cada pessoa em cada estudo usa métodos diferentes, definições diferentes, etc. Então, tem bastante coisa para ser feito. Por fim, só queria agradecer. Esse aqui é o grupo de pesquisa que a gente tem lá no FT. A foto já está desatualizada. Isso aqui é um protesto lá na Paulista, porque nosso grupo é dessas coisas. Então, é o protesto da educação do ano passado. Então, esse aqui é o professor Krenkel, que é um orientador, né? Esse aqui é o Renato Coutinho, que também é professor na UFABC, e ele contribuiu muito para esse trabalho, para as conclusões que eu apresentei para vocês. Aqui tem o meu e-mail, caso algum de vocês queira entrar em contato, vou ficar muito feliz em ter o contato de vocês e responder. Por favor, me tirem do tédio da quarentena, eu quero coisas para responder. E por último, agora eu juro que é o último slide, eu queria convidar vocês para conhecer o nosso observatório do Covid, né? A gente não pode ignorar que a gente está aí no meio de uma pandemia nível mundial, muita coisa rolando, e eu acho que em cada país teve grupos de pesquisa que se reuniram para tratar e analisar dados, né, do seu país. E aqui no Brasil, lá em março, a gente não estava vendo isso acontecer, então a gente tomou a iniciativa, o Krenkel, em especial, adora esse tipo de coisa, né? Então ele convidou a gente, os alunos, para criar um observatório, e a gente topou na hora. Então, se vocês acessarem esse site, que é covid19br.github.io, vocês conseguem conhecer mais. Então, deixo o convite para vocês. Mas era isso. Agradeço. Acho que a gente pode fazer perguntas e etc. Obrigada, Vitor.
Super obrigada. A gente passou um pouquinho do tempo, então, palmas. A gente viu que já tem uma pergunta aqui, vamos fazer, então, pelo menos essas dúvidas. Fábio Matos, se você quiser ligar seu microfone e fazer a pergunta, a gente pode fazer essa organização. Se fragmentação é adotado como na FARIG. Então, a FARIG, ela apresenta fragmentação com 4 itens, né? Ela fala que é aumento no isolamento, aumento no número de manchas, diminuição do tamanho médio de cada mancha, e tem mais um item que agora não lembro. Mas, logo depois, tem um outro artigo que mostra que qualquer um desses itens, você pode variar ele da forma que a FARIG quer, e de forma oposta aos outros 3. Então, eu consigo aumentar o número de manchas, diminuindo o isolamento, diminuindo o tamanho médio de cada mancha. Então, fragmentação, no sentido que a FARIG define, não é única, não é unívoca. Depende de qual métrica eu estou usando. Então, fragmentação... E fragmentação per se, o estudo é de fragmentação per se, porque entre uma paisagem e outra, a quantidade de habitat é a mesma. O que está mudando é a configuração espacial. Então, ali, eu garanto que eu estou estudando fragmentação per se. Certo? Eu não tenho mudança na quantidade de habitat. Só da configuração dele. Essa é a vantagem de poder fazer no computador, né? Que a gente pode fazer isso. Na natureza não tem como. A Carolina... Oi. Oi. Tudo bem? Vitor, obrigada pela apresentação, gostei demais. Minha pergunta tem a ver com a primeira parte, com o intenso debate que a gente tem, né? E, assim, eu fico pensando que, na minha opinião, o único que vai responder essa pergunta é fazer uma meta-análise, porque continuando a fazer revisões, reviews de expertos, por mais expertos que sejam, acho que vai dar para ir para um lado ou para o outro. Então, aí o problema de uma meta-análise que estou segura que ainda não tem feito é porque não é uma tarefa fácil. Então, a padronização das variáveis, muitos estudos vão ficar por fora, qual é o termo de busca que você vai encadear as palavras-chave. Então, mas eu acho que não é impossível. É uma tarefa difícil, mas não é impossível. O que eu me pergunto, assim, é se algum dia a gente vai chegar num consenso. Se esse consenso existe. Por que fragmentação tem que ser sempre boa ou sempre ruim? Será que... Por que tem que ter essa restrição na visão, né? Tipo, ser ou bom ou ruim. Talvez ela tenha efeitos dos dois lados e que em alguns contextos ele seja mais bom, outros contextos seja mais ruim. E aí tem a ver muito com a parte funcional, se você é uma especialista de habitat ou se você é um generalista ou... Exato. Então tem muito a ver com a parte comportamental e funcional também. Isso, como cada espécie vê a matriz, enxerga a matriz, né? Para algumas pode ser pior do que para outras. Então, por exemplo, no nosso modelo, depende da qualidade da matriz. Então, se a matriz ela tem uma qualidade boa, ela não é muito hostil, fragmentação é bom. Se a matriz é muito hostil, tem qualidade ruim, então fragmentação é ruim. Então, depende de qual é a qualidade da matriz. E o último que eu queria falar, não sei se tem mais perguntas, mas como que você, assim, numa frase, pode colocar nos seus modelos a parte comportamental? Eu sou bióloga de campo, assim, super empírica, e não sei como essas duas coisas podem... Então, a gente considera o movimento difusivo. Movimento difusivo é o mais básico que existe. É realmente o primeiro que eu for chutar, eu vou chutar difusivo. Mas a gente sabe que os animais não movem em direções aleatórias. Eles podem ter preferência por habitat. Então, quando eles chegam lá na fronteira, eles pensam, lá tem matriz, então eu vou voltar. Eles podem ter... Muitos animais têm, por exemplo, uma casa, né, um ponto favorito. Então, eles se locomovem, mas no final do dia eles voltam para essa região, por exemplo. Então, tudo isso a gente pode mudar lá nas equações, que é o que a gente chama de dispersão, trocar a difusão por uma dispersão.
E daí a dispersão tem o que o pessoal chama de kernels de dispersão, né, para o que diferencia uma dispersão de outra. E daí você pode ajustar para cada espécie. Mas a vantagem da difusão é que ela é super genérica. Então eu consigo um modelo de equações que vai me dar a ideia sobre uma gama muito grande de espécies, né? Tá, entendo. Mas aí teria que mudar lá nas equações, para botar termos mais específicos para cada espécie. Tá, obrigada. Aí tem outra pergunta, ou comentário de alguém mais. Obrigada. Disponha. Deixa eu ver, a Melina. Difícil será achar exemplos reais de matriz de alta qualidade para gerar a resposta positiva da fragmentação. Então, agora é a segunda parte que eu espero que eu consiga fazer, que é procurar experimentos na literatura que caracterizam a matriz, né? Não é fácil saber como é que você mede aquelas distâncias, aqueles tamanhos característicos. Então teria que pensar mais sobre isso. Mas quando eu digo matriz de alta qualidade, eu ainda não estou dizendo que a matriz é boa para a população, porque a reação é sempre morte. Em nenhum dos casos eu troquei a reação da matriz. Então, quando eu digo que a matriz tem qualidade, quer dizer que o animal consegue se mover lá, e apesar dele não se reproduzir na matriz, ele consegue caminhar na matriz. Ele caminha grandes distâncias antes de morrer. Isso seria uma matriz de qualidade. Não sei se eu respondi totalmente a pergunta da Melina. Saber se já está publicado. Não, a gente começou a escrever, e na semana que deu a pandemia, a gente começou a escrever o artigo. Daí a gente começou a pensar nas coisas da pandemia e o artigo está lá parado de molho. O que é bom, porque agora eu vou reler ele e vou botar várias melhoras no artigo, né? Sempre bom deixar de molho e ler depois. Bom, Vitor, eu vou te interromper, vou agradecer mais uma vez, gente. Obrigado. Super, super obrigada, gente. Quem tiver mais questões, Vitor, coloca no seu último slide, que tem seu e-mail, contato. Não hesitem em quebrar o tédio dele da quarentena, como ele falou. Por favor. Gente, muito, muito obrigada. Mais questões que vocês tiverem, em breve essa palestra vai estar disponível no nosso site também, que a gente gravou. Muito obrigada a todo mundo que participou. E fiquem atentos ao nosso cronograma para a semana que vem. Tá bom? Tchau, tchau, galera. Obrigado pela companhia. Até mais.